Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, estamos já, continuando a nossa formação sobre a divina vontade. E nós, já ouvimos um pouco referente ao desejo de Deus. Ao nos criar, Ele desejou, Ele sonhou que nós todos fôssemos criaturas ordenadas, totalmente vivendo numa graça imensa, de obediência e de felicidade, de união com o Pai. Felizes filhinhos do Pai do céu. O Pai sofre porque nós estamos longe de sua vontade. E ao estarmos longe, simplesmente por termos nós nos fechado ao seu perdão, por nós não nos interessarmos para o que Ele quer de nós, para o que Ele planejou para nós, por nós não estarmos de forma alguma pensando nele. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente se ocupa com tantas ofertas, tantas coisas que vêm para nós. São tantas ofertas contínuas que o mundo nos oferece. Tudo nos tira a atenção do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará. Nós não estamos, a maioria de nós, não estamos nem um pouco interessados. E enquanto isso, os bens do céu, os tesouros do céu estão suspensos, aguardando o dia em que Ele vai voltar, em que Ele vai trazer para nós uma renovação total deste mundo. Pois esse mundo nunca vai acabar, Ele não destrói nada que Ele cria. O que Ele fez para Jesus e Maria vão ser de Jesus e Maria. Nós somos seus filhos amados e Ele determinou que haverá um céu e haverá uma terra, aonde ambos, Jesus e Maria, serão tanto reis do céu como da terra. E nesta terra ainda, nós vemos que Jesus falta reinar. Ele ainda é colocado de lado, mas Ele virá. Ele disse que voltará para reinar sobre nós. E para isso, nós somos as almas escolhidas por Deus, para sermos desde já o povo eleito dado para Ele pelo Pai. O povo que está atento ao que Ele quer falar, ao que Ele quer dizer. Para uma pessoa ouvir essas formações, somente se tiver muito amor por Jesus. Somente se esqueceu de si mesmo, da sua rapidez, na sua correria, na sua acelerada correria desenfreada neste mundo. É uma pessoa que realmente parou tudo para poder entender a mensagem de salvação. Se você está ouvindo esse áudio, parabéns. Você é eleito, você é escolhido. Você é especial para Jesus e para Maria. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus. E Ele quer te trazer essa verdade. Quer te trazer para todos nós. Trazer para todos os vivos. Todos aqueles que estiverem abertos. E haverá um momento em que todas as almas vão receber um toque da divindade, para poder conhecer aquilo que fizeram de bom e aquilo que não fizeram de bom e aquilo que deixaram de fazer. E quando acontecer esse momento, muitas almas vão voltar para descobrir
o que Deus quer delas. Qual é a divina vontade de Deus nesse momento? E nós estaremos no nosso canal prontos, com esse conteúdo esperando por elas, para que elas possam saber a mensagem do Pai do céu. Estamos aqui para sermos porta-vozes do céu, para falar para você o que o Senhor tanto quer que você saiba. E nós hoje vamos ler os trechos que falam sobre a diferença, entre as virtudes que nossos santos viveram, a santidade, que os nossos santos anteriores viveram antes de Luísa, e a vontade divina. Então nós vamos tentar fazer um parâmetro, uma comparação, e ver o que Jesus fala de diferença entre as virtudes e entre a vontade divina, a vida no dom da divina vontade. Então vamos ler desde já, começando o trecho do volume 19, no dia 9 de abril de 1926. A diferença entre virtudes e vontade divina. Eu estava pensando comigo mesma, meu doce Jesus diz muitas coisas grandes, admiráveis, altíssimas e maravilhosas da vontade de Deus. Mas parece-me que as criaturas não têm o conceito que ele merece, nem aquela grande impressão das maravilhas que nele estão. Na verdade, parece que a colocam em pé de igualdade com as virtudes e talvez se preocupem mais com elas do que com a santíssima vontade de Deus. Então a gente está vendo aqui nesse trecho claramente que a Luísa também tem a mesma preocupação que nós que estamos divulgando a divina vontade. Porque nós, quando vamos falar com alguém na nossa comunidade, com um padre, com qualquer pessoa que não conhece, o conteúdo da divina vontade, a gente vai falar pela primeira vez, a pessoa fala que não consegue compreender, não entra no universo dessa pessoa, ela não consegue penetrar, para entender que é uma novidade, que é uma mensagem nova, que tem uma diferença muito grande, que é muito grande essa grandeza da divina vontade. A pessoa não consegue diferenciar uma vida comum cristã, na santidade, na busca da santidade comum, com a maravilha da divina vontade. E compara, coloca em pé de igualdade com as virtudes, uma pessoa que é virtuosa, que é santa por virtudes. E a diferença é muito grande. Então, quando a gente ouve falar de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de uma Santa Teresa d'Ávila, de São Francisco, de vários santos maravilhosos que nós conhecemos na nossa igreja, nós achamos que eles viveram na divina vontade, mas não viveram. Eles não viveram o dom da divina vontade. E aí você me pergunta, mas eles foram pessoas tão preciosas, quando você estuda a história deles, são pessoas que abriram mão de tudo, deram tudo que tinham, suas próprias vidas, viveram uma vida mística com Jesus, receberam divinas, milagres, sinais, prodígios aconteceu através deles. Mas não era o dom da divina vontade. Então, Jesus ele quer que nós saibamos a diferença, E aí ele vai falar aqui pra gente. E meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, você quer saber o porquê? Porque eles não têm um paladar purgado. Olha, eles não têm, um paladar purificado, purgado. Estão acostumados aos alimentos comuns deste mundo inferior. Quais são as virtudes e não os alimentos celestes e divinos? Qual é a minha vontade? Este alimento celestial é apreciado apenas por aqueles que a terra, as coisas e as próprias pessoas são mantidas por ela como uma ninharia, ou tudo para Deus. As virtudes que podem ser praticadas na terra raramente são excluídas dos fins humanos, da autoestima, da própria glória. Gostam de aparecer e agradar as pessoas. E todos esses fins são como tantos gostos no paladar comum da alma. E muitas vezes trabalhamos mais por esses gostos do que pelo bem que contém a virtude. Então, olha só, vamos repetir, vamos tentar compreender
Ele dizendo aqui, você sabe por quê, minha filha? Porque eles não têm o paladar purificado e estão acostumados aos alimentos comuns deste mundo inferior. Então, eles olham para esse mundo inferior, têm uma visão baixa, né? Referente somente às coisas desse mundo, aquilo que nesse mundo você vai transparecer, né? De sinais da graça de Deus em você. E quais são as virtudes e não os alimentos do céu, divinos, os pensamentos do céu, a vontade de Jesus, o desejo de Jesus. Qual é a minha vontade? Não estão purgados, não buscam saber a minha vontade. Este alimento celestial é apenas apreciado por aqueles que a terra, as coisas, as próprias pessoas são mantidas como uma ninharia e fazem tudo para Deus. As virtudes que podem ser praticadas na terra raramente são excluídas dos fins humanos, da autoestima, da própria glória, né? Gostam de aparecer e agradar as pessoas. Então, as virtudes têm essa função de agradar pessoas, né? De comparecer diante das pessoas. Mas aí você me fala, não, Maria. Mas os santos, eles não estavam nem aí com as pessoas. Esses santos que foram fora da divina vontade, eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles foram perseguidos. Eles não se preocupavam com o que as pessoas diziam deles. Por que Jesus está dizendo isso? Então, vamos continuar e vamos tentar entender. E todos esses fins são como tantos gostos no paladar comum da alma. E muitas vezes trabalhamos mais por esses gostos do que pelo bem que contém a virtude. Então, assim, aquelas pessoas que viveram aqui na Terra, boa parte delas, os santos que viveram na Terra, eles se preocupavam muito com em dar um testemunho, assim, para as pessoas, aos olhos das pessoas, né? Tinha esse cuidado de que a igreja não tivesse nada, não tivesse uma obediência muito grande, né? Se preocupava muito com o que a igreja pensava, o jeito que a igreja se colocava. Mas aí tem os perseguidos da igreja. Mas mesmo esses perseguidos, eles também tinham essas preocupações, né? De não fazer nada contra a igreja, contra as coisas da terra, a forma de ver dos homens. Então, por isso eles estavam muito mais apegados à terra do que a Deus, porque tinha essa preocupação. Enquanto tivesse essa preocupação, aí estava complexa a situação dos santos. Esses santos não conseguiam viver uma liberdade plena, uma liberdade totalmente plena. Até São Francisco de Assis, que foi aquele mais livre de todos, ele também ficou preso por causa dos seus seguidores, que queriam viver, né, do jeito deles. Ele também ficou, né, preso a isso. Ele também sofreu por isso, né? E aí, por ele ter sofrido por isso, ele ter se preocupado com isso, ter, né, sofrido por isso, ele foi um santo que sofreu, né, tentando manter a sua visão de como Jesus queria que ele seguisse, mas ele não conseguiu, né, se livrar desse sofrimento, dessa preocupação para com a sua regra, para que ela fosse uma regra, né, fidedigna a Jesus. E ele, né, não pôde lutar contra isso. Mas claro que a gente for estudar a vida dele, é muito complexo, tentar compreender, né, o que ele poderia fazer então nessa situação dentro da divina vontade. Porque se eu hoje vivo na divina vontade e eu vivesse como São Francisco de Assis, eu também não ia conseguir, né, impor para as pessoas isso. E daí, qual é a vida na divina vontade? Então, Jesus vai explicando para a gente vai entendendo isso. Aqui, portanto, as virtudes produzem mais brechas, porque o humano sempre ganha alguma coisa. Em vez disso, a minha vontade, a primeira coisa que aterra é a vontade humana. E ela não tolera nenhum fim que dê ao ser humano. Então, o ser humano não recebe nenhum objetivo, né? A vida na divina vontade, nós, na nossa humanidade, a gente não recebe nenhum resultado, não tem nenhuma estima, nenhum resultado para nós, né? Nessa terra. Pertence ao céu e quer colocar na alma o que é divino e pertence ao céu, de modo que o ego da pessoa permanece em jejum e se sente morrendo. Portanto, se sente morrendo e perde a esperança de que nenhum outro alimento permaneça, né,
nela e decide pegar a comida da vontade divina. Então ela consegue manter-se na divina vontade e ela totalmente perde a esperança de qualquer outro alimento da terra. Qualquer outra coisa na terra não consegue saciar essa pessoa. E como ela toma, sendo seu paladar purificado, então ela sente o gosto da comida da divina vontade. E é tão melhor que ela não mudaria à custa da sua própria vida. A minha vontade não sabe concordar com as coisas baixas e pequenas que podem ser feitas na terra, com as virtudes, mas quer manter tudo e todos como um banquinho aos seus pés, e mudar todo o interior da alma e as mesmas virtudes na vontade divina. Em uma palavra, ela quer o seu céu nas profundezas da alma. Caso contrário, ele permaneceria estagnado e não poderia levar a cabo sua vida divina. Portanto, a grande diferença que existe entre as virtudes e minha vontade, entre a santidade de um ou de outra, as virtudes podem ser criaturas e podem formar no máximo uma santidade humana, baixa. A minha vontade pertence a Deus e pode formar uma santidade totalmente divina. E que diferença! Mas como as criaturas estão acostumadas a olhar aqui para baixo, portanto as pequenas lâmpadas da virtude lhes causam mais impressão do que o grande sol da minha vontade. E a vida na divina vontade não é aqui para baixo. A gente vive em função do céu. A gente vive para agradar a Deus, para fazer os atos todos que nós realizamos o dia inteiro, todos consagrados à divina vontade. Você não faz esse ato sozinho. Você faz com a divina vontade. É Jesus fazendo através de você. Então, o tempo todo você está conectado com Ele, independente se é por bem ou não é por uma coisa tão boa. Você não está preocupado se a sua atitude, né? A gente já conversou sobre isso, que se alguém entra em contato com você, né? No momento que você está ocupada fazendo uma coisa importante, você não vai dar atenção. E isso é uma coisa ruim aos olhos dos humanos. Como que você não vai dar atenção para uma pessoa que está entrando em contato com você, pedindo um socorro, pedindo ajuda? Mas só que você não liga para que as pessoas vão pensar de você. Você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar, você se preocupa em fazer ordenadamente aquilo que Jesus colocou naquele momento, no seu estado que você está agora. Naquele ato que você consagrou a Jesus, dentro da divina vontade que está ali à sua disposição, na oportunidade que Jesus deu a você. Você espera tudo de Deus, você colabora e coopera com Deus em tudo. Então as coisas que vêm até você são coisas dadas por Deus, coisas que acontecem no dia a dia e coisas humanas, situações humanas, né? Para você se preocupar com alguém, quando você se preocupa com alguém, né? Você tem que questionar se aquilo é ordenado, se aquilo é da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus naquele momento que você está trabalhando, que você está consagrando um ato para Deus. Então, se você está fazendo uma coisa, você não pode parar de fazer aquilo, porque aquilo ali pode se estragar. Aí você está fazendo com todo amor, é um ato ordenadíssimo dentro do seu estado. Por exemplo, cozinhar. Você está cozinhando, está fazendo só alimento para sua família. Você, né, entregou aquele ato para Deus, na divina vontade. Então, se alguma coisa vem atrapalhar aquele ato, que você vê que é uma coisa que pode ser deixada para fazer depois, você continua fazendo aquele ato. E faz aquela outra providência depois. Né? Você não se preocupa com as pessoas, com o que elas estão pensando, não queira resolver tudo de uma vez, você não fica nessa aceleração, você fica numa tranquilidade, numa paz constante de que você está fazendo o que Deus quer, né? Dentro da divina vontade. Você não está fazendo aquilo que os outros querem, você não está vivendo para agradar pessoas humanas, você não está vivendo uma vida aqui na terra presa nessas necessidades, né, seculares da terra. Você está presa ao desejo de Deus para você. Então, pouco a pouco a gente vai lendo, a gente vai compreendendo mais e Jesus vai iluminando para a gente compreender cada vez mais. E continuando aqui esse trecho, ela lê: Nesse momento, diante da minha mente, vi uma pessoa curvada. Sua testa tocou os seus joelhos cobertos por um véu preto, envoltos em uma névoa espessa que a impedia de ver a luz. Pobre, ela parecia bêbada e cambaleante. Agora estava caindo para a direita, agora para a esquerda, estava realmente com pena. Agora, enquanto eu estava vendo isso, meu doce Jesus mudou-se para o meu interior, dizendo: Minha filha,
Essa pessoa é a imagem de quem se deixa dominar por sua própria vontade. A vontade humana curva tanto a alma que ela é forçada a sempre olhar para a terra, de modo que, olhando para a terra, ela conhece e ama. Esse conhecimento e esse amor formam muitas exalações e formam aquela névoa espessa e negra que envolve tudo e tira dela a visão do céu e a bela luz das verdades eternas. Portanto, o dote da razão humana permanece bêbado, constantemente embriagado com as coisas da terra, e, portanto, não possui um passo firme e cambaleia para a direita ou para a esquerda, e está mais envolvido na densa escuridão que a seca. Portanto, não há maior infortúnio do que uma alma que se deixa dominar por sua vontade humana. Por outro lado, muito pelo contrário, alguém que se deixa dominar pela minha vontade faz a alma crescer reta, para que não possa se curvar em direção à terra, mas sempre olha para o céu. Isso, sempre olhando para o céu, forma tantas exalações de luz que abrangem tudo isso. E essa nuvem de luz é tão espessa que, eclipsando todas as coisas na terra, faz com que todas desapareçam e, em troca, faz com que tudo que o céu reaparece, para que se possa dizer que o céu sabe, e tudo que pertence ao céu ela ama. Minha vontade faz o passo firme, portanto, não há perigo de que a alma possa cambalear no mínimo, e o belo dote da razão sadia é tão iluminada pela luz que a envolve que a passa de uma verdade para outra. Esta luz os descobre nos arcanos divinos, nas coisas inefáveis, nas alegrias celestiais. Portanto, a maior fortuna de uma alma deve ser dominada por minha vontade. Mantém a supremacia sobre tudo, ocupa o primeiro lugar de honra em toda a criação. Nunca se move de onde Deus a deixou. Deus sempre acha que estava de joelhos paternos para retratar sua glória, seu amor e sua vontade. Então, Deus está sempre, disponível, sempre com o colo, à disposição, o seu colo paterno, para retratar, para poder receber esse efeito das almas da divina vontade, para receber a sua glória, o seu amor e sua vontade eterna. Portanto, no colo do Pai Celestial, o primeiro amor é para essa alma que vive na divina vontade. Nos mares de graça, que continuam transbordando do seio divino, são desta alma. Os primeiros beijos, as carícias mais amorosas são apenas para ela. Somente para ela é confiado os nossos segredos, porque, sendo mais próxima de nós e de quem está conosco, fazemos parte de todas as nossas coisas e formamos sua vida, sua alegria e felicidade, e forma nossa alegria e nossa felicidade, porque, sendo a vontade dessa pessoa uma com a nossa, e possuindo a nossa vontade nela, a nossa própria felicidade, não é de admirar que, possuindo a alma a nossa vontade, possa nos dar alegrias e felicidade, e, portanto, parabenizamos um ao outro. De onde a minha pobre mente continuou a pensar nessa diferença que passa entre aqueles que se deixam dominar pela vontade suprema e entre aqueles que se deixam dominar pela vontade humana. E meu maior e único bem acrescentou: ó minha filha, minha vontade contém o poder criador. Portanto, cria força, graça na alma, a luz e a mesma beleza com que ela deseja suas coisas sejam feitas pela alma, pelo qual a alma sente em si uma força divina como se fosse sua, uma graça suficiente para o bem que deve fazer ou para uma dor que a toca, uma luz que naturalmente faz ver o bem que faz e é atraída pela beleza da obra divina que ela realiza. Regozija-se e celebra, porque as obras que minha vontade realiza na alma têm a impressão de alegria e um banquete perene. Esse banquete foi iniciado pelo meu fiat na criação, que foi interrompido pela quebra da vontade humana com a de Deus. E assim como a alma faz com que a vontade suprema opere e domine, o banquete retoma seu curso, e entre a criatura e nós, os jogos, as delícias tomam conta. Em nós não há infelicidade ou dor como poderíamos dar às criaturas. E se sentem infelicidade é porque deixam a vontade divina e se fecham no pequeno campo da vontade humana. Portanto, quando retornam na vontade suprema, encontram as alegrias, felicidade, poder, força, luz, beleza de seu Criador, que ao fazê-las com suas próprias coisas,
Sentem nelas uma substância divina connatural que lhes dá alegria, felicidade na mesma dor, porque não há força divina que as sustente. O poder criativo que as alimenta e lhes dá vida, portanto, a inconstância é vista e eles passam facilmente das virtudes aos vícios, da oração à dissipação, da igreja ao entretenimento, da paciência à impaciência, e toda essa mistura de bens e males produz infelicidade na criatura. Por outro lado, quem faz a minha vontade reinar em si mesmo, sente firmeza no bem. Por isso que quando eu estou falando aqui, que você está fazendo uma coisa, onde você concentrou toda a sua atenção para viver na divina vontade, naquele ato, você continua aquele ato, e as outras coisas que acontecem, só se realmente, é uma coisa realmente que você percebe, pela ação da inspiração de Deus, você percebe que aquilo você precisa parar para fazer outra coisa, e é vontade de Deus. Mas quando é uma coisa que você sabe que aquela pessoa, ela pode ser atendida por outra pessoa, você não fica preocupado, você não fica, se martirizando, sofrendo por causa de não atender alguém. Então, é um exemplo que eu dei aqui. Então, a pessoa que vive na divina vontade, ela sente firmeza no bem que ela está fazendo, naquilo que ela está atuando. Sente que todas as coisas que ela faz, por mais simples que sejam, que ela oferta para Jesus na sua vida, no seu dia a dia, trazem a felicidade, a alegria, muito mais do que todas as coisas criadas por nós, que mantêm a marca, a semente da alegria e felicidade daqueles que as criou. E elas foram criadas por nós para que todos pudessem trazer felicidade ao homem. Cada coisa criada guarda o mandato de nós, que trouxe a felicidade e a alegria que possui a criatura. Na verdade, que alegria e felicidade a luz do sol traz? Que prazer o céu azul, um prado florido, um mar murmurante não traz à vista? Que sabor uma fruta doce e saborosa, uma água fresca e muitas outras coisas não trazem ao paladar? Todas as coisas criadas em sua linguagem silenciosa dizem ao homem: trazemos a você a felicidade, a alegria do nosso Criador. Mas você só quer saber em que todas as coisas criadas encontram o eco da sua felicidade, do seu jeito, e da sua alegria. Aqueles que acham a minha felicidade reinante, dominante, porque aquela vontade que reina integral neles e que possui o mesmo Deus e que reina na alma, forma um e transborda os mares de alegria e de felicidade um para o outro, e feliz então é uma festa de verdade. Portanto, minha filha, toda vez que você se encontra na minha vontade e procura todas as coisas criadas para selar o seu amor, a sua glória, a sua adoração por cada coisa que eu criei para fazer você feliz, sinto renovada a alegria, a felicidade, a glória, como no ato em que saímos de toda a criação. Você não pode entender o banquete que nos dá ao ver sua pequenez, que querendo abraçar tudo em nossa vontade, nos devolve a glória e amor por todas as coisas que nós criamos. A nossa alegria é tão grande que colocamos tudo de lado para desfrutar da alegria, a festa que você nos dá. Portanto, viver na vontade suprema é a melhor coisa para nós e para a alma. É a saída do Criador para a criatura, que derramar nela lhe dá sua forma e participa de todas as qualidades divinas, para que sintamos repetir nossas obras, nossa alegria e nossa felicidade. Então aí você me fala, então Aline, viver na divina vontade, você dá atenção só para Jesus? Só para Deus? Constantemente, o bem que você faz para as criaturas, você não visa a atenção dada à criatura, mas sim a atenção que você dá ao todo e a Deus em primeiro lugar? É isso. Você consagra os seus atos nesse dia, você é mãe de família. Então você tem obrigações perante a sua família. O que Deus quer de você? Que você concretize suas obrigações naquilo que te compete. E que você não saia desse caminho e permaneça firme e constante nesse caminho, consagrando esses atos para Ele no dia a dia, todos os seus atos. As coisas que saírem, e aí vou vir aquele pensamentos de atos com outras intenções que não sejam Ele dentro das intenções, essas você tem que questionar se estão dentro da divina vontade. Quando vem algum pensamento em você, aonde você está preocupado com algum sentimento humano, de estima sua, alguma coisa que você vai ganhar em troca daquilo, para você, de estima das pessoas, ou um conceito de honra, que você precisa manter. Por exemplo, você está devendo uma conta para alguém, a vontade divina, as virtudes pedem para que você pague aquela conta, independente de como.
né? Que você paga aquela conta. Isso é vontade de Deus. Mas se dentro da vontade de Deus você não pode roubar, você não pode pegar esse dinheiro na hora errada, de um jeito errado. Você tem que estar ordenada, né? Você tem que estar dentro, né, da sua obediência. Então, se alguém vem te cobrar e você não recebeu o seu salário, você vai falar para aquela pessoa claramente, com muita verdade, com muita tranquilidade, que você não tem o dinheiro para pagar. Você não vai ficar nervosa, você não vai ficar incomodada, você vai falar para aquela pessoa, no dia tal, eu sei que eu vou atrasar, mas no dia tal eu acerto com você. Se aquela pessoa veio cobrar você e você ficar preocupado, esse sentimento de preocupação é a vontade humana que está pairando sobre você, que está fazendo você ficar preso àquela situação, com aquela pessoa, por ela ter te cobrado e você não ter o dinheiro. Então, você está me entendendo? Então, quando você está vivendo uma vida ordenada, onde a vontade divina diz para você que você vai receber, o seu patrão ligou para você, informou para você que vai te pagar no dia 20, sendo que você recebe no dia 15, e no dia 15 a pessoa vem cobrar você no portão, você, com toda a humildade e verdade do seu coração, vai dizer para aquela pessoa que veio te cobrar, olha, o meu patrão me disse que vai pagar eu no dia 20. Então, logo que eu receber, imediatamente eu levo o dinheiro para você e pode me cobrar os juros. Não tem problema nenhum. Você não fica preocupado. Nossa, aquela menina, e agora? Será que ela não vai vender mais para mim? Você não fica preocupado. Você trabalha dentro da divina vontade, dentro da verdade ordenada de todas as coisas. É um exemplo muito fácil, muito claro para você compreender. Então, se você, por exemplo, tem um grupo de oração que você participa na igreja, e aí naquele dia da quarta-feira, você teve uma ocasião, você, né, o seu esposo, que é seu esposo, né, ele te pede para você não ir, mas só que ele já está sabendo que você tem uma responsabilidade na igreja. E aquele seu esposo pede, o que você vai falar? Não, eu tenho uma responsabilidade com a igreja. Você sabe que essa é a minha responsabilidade, eu não vou falhar. Eu tenho que ser constante no bem que eu faço, né? Então, mesmo que você seja meu esposo, mesmo que você seja especial para mim, eu não posso, né, deixar de ir naquilo que eu já me comprometi, né? Então, você não está preocupado com que o seu esposo ficar chateado com você, se você vai perder a amizade dele, se ele vai ficar chateado, né, a amizade, se ele vai ficar magoado com você, se ele vai ficar bravo com você, você não vai se preocupar, porque tá tudo certo. Agora, se você tem um compromisso com o seu esposo, né, é a mesma coisa, a igreja fala que você tem uma reunião em cima da hora, você tem todo o direito de dizer para eles, olha, eu vou perguntar pro meu esposo se ele deixa eu ir. Se ele não deixar eu ir, eu não vou. E eu quero que vocês compreendam isso. Então você vive na divina vontade, fazendo tudo da forma mais ordenada e tranquila possível. E esses atos feitos na vontade de Deus, dentro de uma ordenada vontade, coopera para o bem, né, dessa graça de Deus, mantendo dentro da sua vida, constantemente, agindo em você. Então, é essa a mensagem de Deus nessa nossa formação, né? Não vou me alongar mais, né, na formação. A gente vai tentar ser o mais rápido possível agora, para a gente poder mergulhar de verdade em cada conteúdo, em cada conhecimento, em cada trecho que o Senhor quer passar para nós. E nós aceitamos as perguntas, né? Queremos que você faça perguntas para que a gente possa e sugere os temas em cima da divina vontade, né? Também que se você quiser falar mais sobre a hora da paixão, sobre a meditação da paixão, se você quer falar em como rezar na divina vontade, né, todas essas informações, mortificações, né, como fazer para poder entender, né, essa vida na divina vontade com melhor, né, de uma melhor clareza, nós estamos à disposição de vocês. Faça as perguntas aqui, né, embaixo nos comentários, que nós com certeza, com muito carinho, vamos estar lendo e retornando à medida do possível para vocês. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. Deus abençoe, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat.